dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde. Vamos aqui nesse vídeo realizar a correção, de nossa última atividade. É importante que a gente corrija nossas atividades e como tem sido feito, todas as atividades estão sendo corrigidas. Peço que você pegue seu material, seu caderno. Acompanhe aí a lista aí com as questões no seu computador, celular. Não sei se você imprime essas atividades, mas pegue seu material aí e vamos acompanhar o vídeo. O vídeo já está sendo gravado nesse momento, mas na hora que você estiver assistindo já está gravado, então você vai poder assistir com calma, pausando sempre que você achar necessário, voltando. E isso deve ser feito. Corrija. Esse é o momento de errar. Corrija seus erros, reforce seus acertos. Mesmo você que acertou, que você tenha certeza que acertou todas as questões, assista a correção, porque eu posso ter encontrado a mesma resposta de uma maneira diferente. Você já vai saber de uma outra maneira para encontrar o mesmo resultado. Você pode aprender um outro método, uma outra maneira, tá certo? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, vamos começar. Primeira questão diz o seguinte, acompanha aí, por favor. No circuito esquematizado, tem um esquema lá na lista de vocês, o gerador tem uma força eletromotriz igual a 18 volts, resistência interna 1,5 ohm. O amperímetro A tem um amperímetro aí ligado e um voltímetro também ligado, são ideais. Vamos lembrar dessas coisas aí que a gente comentou sobre os instrumentos de medida. O que é o amperímetro ideal? Ele tem resistência zero, nula. O que é um voltímetro ideal? Ele tem resistência, no caso aí, infinita, a maior possível. A gente comentou aí do porquê dessas características. Diz o seguinte, aí eu tenho duas situações, onde o corpo está ligado na chave 1, o sistema está ligado fechado na chave 1 e tem uma outra com o sistema fechado numa chave 2. Letra A diz, estando a chave na posição 1, qual a leitura do amperímetro? Como a chave na posição 1, o gerador fica em curto-circuito, pois o amperímetro é ideal, tem resistência zero, assim a leitura do amperímetro é a corrente de curto-circuito, é a máxima possível. Lembra que quando a resistência é zero, passa a máxima corrente, a gente diz que essa corrente chama-se corrente de curto-circuito. A gente já sabe como determinar essa corrente. É a Fm dividido pela resistência interna. Quando eu divido 18 por 0,5, dá 12 amperes. 2 não, letra B. Agora na posição 2, agora o ampere vai estar ligado ao voltímetro. Qual é a leitura dele? Com a chave na posição 2, o voltímetro a leitura do voltímetro é a própria Fm, pois o circuito não é percorrido por corrente nenhuma. Lembra que a gente liga o voltímetro com o circuito desligado, não passando corrente. Então, se a gente lembrar da equação lá do gerador, U é igual a R é igual a E menos R vezes I. Se I vale zero, R vezes zero dá zero, U é igual a E. Então, a DDP que o voltímetro lê é exatamente igual a Fm, que vale 18 volts. Tá certo? Então, duas questões teóricas, basicamente teóricas. Lembra um pouco do que eu comentei sobre instrumentos de medida, que uma hora ou outra vai ser cobrado de vocês. É importante a gente lembrar do que são esses elementos, o que eles medem, suas características. Vamos para a questão seguinte, questão 2. Um resistor de 2 ohm é ligado a um terminal de uma pilha de 1,5 volt e resistência interna 0,5. Letra A, determine a corrente. E letra B, a energia que o resistor dissipa em 1 minuto. Para a gente determinar a corrente, gente, num circuito gerador-resistor, nós utilizamos a lei de Ohm-Pouliot. Lembra que eu trouxe para vocês a lei de Ohm-Pouliot generalizada, que é um circuito completo, gerador, resistor e receptor. Naquela situação, nós teríamos um E menos E', que seria Fm menos AF100. Como não temos receptor, a F100 vale zero. Então, a gente só faz E dividido por R mais Rzinho. Tá certo?
Lembra que a equação que eu mostrei para vocês, situação generalizada, era essa daqui, ó. E menos E' dividido pela soma das resistências do resistor, mais resistência interna do gerador, mais resistência interna do receptor. Como nós temos receptores, isso aqui é zero. Então, substituindo os valores aqui, ó, E vale 0,5, é a FEM, a resistência do resistor vale 2, a resistência interna do gerador vale 0,5. Então, 2 mais 0,5 dá 2,5, isso aqui vocês sabem fazer. Quando eu divido 0,5 por 2,5, eu conto o valor de 0,6 ampere, tá certo? Essa é a corrente que percorre o circuito, 0,6 ampere. Vamos determinar agora a energia elétrica dissipada em 1 minuto. Gente, vamos lembrar que a energia dissipada está associada à dissipação de energia no resistor. E toda energia está associada a uma potência, porque existe uma potência elétrica aí associada a um resistor. A potência elétrica que a gente já viu é a resistência vezes a corrente ao quadrado. A resistência vale 2, a corrente acabou de calcular 0,6. 0,6 ao quadrado dá 0,36. Vezes 2, isso aqui dá 0,36, viu? Vezes 2 dá 0,72 watts. Então a potência é 0,72 watts. Para a gente calcular a energia dissipada em 1 minuto, lembra que a energia é medida em joule ou joule. E a energia elétrica é a potência vezes a variação do tempo. Agora observe, muita gente errou uma questão que tinha aparecido como essa, numa prova que nós fizemos pela Plural, acho que foi a segunda avaliação, segundo trabalho do bimestre passado, porque muita gente calculou a potência corretamente, mas na hora de multiplicar pelo tempo usou 1 minuto. Lembra, gente, nós sempre buscamos as unidades padrão. Unidade padrão de tempo é o segundo. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então eu vou fazer 0,72 vezes 70. Isso daqui dá 43,2 joules ou joules. Essa é a energia dissipada em 1 minuto, que equivale a 60 segundos pelo resistor. Tá certo? Vou fazer aqui uma observação, gente. Essas continhas aqui, essas matemáticas aqui, eu não faço ela passo a passo, destrinchado, cada continha de somar, de multiplicar, de dividir, de subtrair, porque deixaria o vídeo muito extenso. E seria ruim para eu subir isso no YouTube para você assistir. Você ia ficar muito mais tempo assistindo esse tipo de coisa. Por isso que eu desenvolvo as partes principais das equações, das matemáticas. Eu peço que você, no seu caderno, que você estiver fazendo a sua correção, você que não fez, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, faça essas continhas no seu caderno, para você criar essa prática, dar uma treinada nessas matemáticas básicas que a gente chega aqui no terceiro ano, a gente acaba errando certas coisas que a gente sabe, mas por falta de prática a gente é acostumado a estar utilizando calculadora direta, a gente acaba esquecendo. Então, faça aí esse passo a passo. Repita 1,5 sobre 2 vezes mais 0,5 dá 2,5. Aí você faça num caderno, fazendo com a mão 1,5 dividido por 2,5. Faça essas continhas. Aqui você faz 0,6, 2 vezes 0,36. Aí você multiplica 2 vezes 0,36 dá 0,72. Aqui é a mesma coisa. Vá fazendo essas coisas para você criar essa habilidade, relembrar essas matemáticas básicas, que isso é muito importante. O básico é importantíssimo para você na hora de uma prova, na hora de vestibular, na hora do Enem. Porque às vezes a gente acha essas coisas muito simples, a gente acaba não fazendo, chega na hora que a gente precisa fazer, no Enem de vestibular, onde a gente não tem calculadora, e a gente acaba às vezes errando coisas simples, de somar, de subtrair, de multiplicar e de dividir. Tá certo? Fica aí essa observação. Faça esses cálculos aí passo a passo no seu caderno. É importante. Questão 2. Questão 2 não, perdão, questão 3. Questão 2 a gente acabou de resolver. Então, questão 3 tem um circuitozinho aí.
Diz o seguinte: o gerador tem FEM 9 volts, resistência interna 1 ohm. Tá ligada, tem 3 resistores ligados aí. Resistor 1, que é igual ao resistor 2, que tem cada um deles 2 ohm, e tem um terceiro resistor que tem 4 ohm, conforme a figura. Tem a figura aí na lista de vocês aí. Então tudo isso aí está em série. Qual é a DDP? Ele pergunta qual é a DDP no resistor 3. Gente, na nossa lei de Ohm-Polier, essa resistência aqui, ó, essa resistência R que eu vou destacar aqui, se eu achar o ponteiro, é uma resistência equivalente. Nós temos 3 resistores em série. É fácil calcular a equivalência, é só somar. 2 e 2, 4. 4 e 4 dá 8 ohm. Então agora eu vou substituir esse 8 na lei de Polier. A FEM vale 9, a resistência equivalente é 8, a resistência interna vale 1. 8 e 1, 9. 9 dividido por 9, 1 ampere. Essa é a corrente total, tá certo? Vamos calcular agora a DP no resistor de resistor 3. Isso aqui, gente, como eu havia comentado, uma equação importantíssima para a gente está sempre lembrando. Primeira lei de Ohm é a lei que a gente usa para calcular a DDP no resistor. U é igual a RI. Como eu quero calcular a DDP no resistor 3, então eu chamei de U3 é igual a R3 vezes I, porque a corrente é a mesma em todo o circuito. Lembra que está tudo em série. Quanto é que vale a corrente? Vale 1. Resistência do resistor 3 vale 4. 4 vezes 1 dá 4. Então a DDP no resistor 3 vale 4 volts. Certo? Tá aí calculado, muito fácil a questão 3. Espero que vocês estejam acompanhando, corrigindo aí, caso necessário. Vamos para a questão seguinte. Estamos já chegando ao fim. No circuito da figura, com a chave na posição 1, o amperímetro ideal indica 0,075 ampere. Se eu mudar a chave para a posição 2, o amperímetro passa a indicar 0,6. Ele quer saber qual é a FEM e a resistência interna da bateria. Tem um esquemazinho aí na lista de vocês. Então eu tenho uma situação ligada na chave na bateria 1. Tá aqui, ó. A chave na posição 1. Tá aqui o esquemazinho, ó. Quando eu tenho essa posição, chave nessa posição 1, eu tenho aqui um gerador ligado apenas a um único resistor. Então, ó, na lei de Ohm-Polier, eu já sei quanto vale essa corrente, vou chamar de corrente 1 vale 0,75. A resistência vale desse resistor R1 vale 5. A FEM e a resistência interna que eu vou calcular. Agora, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz o seguinte, eu passei 5 mais R, multiplicando aqui no outro membro, 0,75. Então, eu tenho aqui, ó, E é igual a 0,75 vezes 5 mais R. Agora, observe o seguinte, eu chamei isso aqui de equação 1. Por quê? Eu não consigo resolver essa equação. Eu tenho uma equação, duas variáveis. Quanto vale E? Quanto vale R? Eu não consigo resolver. É impossível resolver uma equação com duas variáveis. Eu preciso de um número no mínimo correspondente. Duas variáveis, no mínimo duas equações. Pode ser 3, pode ser 4. Tá certo? Então, agora na situação 2. Observe quando eu ligo a chave na situação 2, eu tenho agora dois resistores em série. Um que tem 5, o outro tem 2 ohm. A resistência equivalente equivale 7. Foi o que eu fiz aqui, ó. Substituí aqui, ó. Então 0,6 é igual a 7, E dividido por 7 mais R. Fiz a mesma coisa anteriormente aqui, o que eu fiz anteriormente. Eu passei esse 7 mais R multiplicando. Então, minha equação 2 é igual a 0,6 vezes 7 mais R. Agora observe, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu igualei a equação 1 com a equação 2. Observa, E vale 0,75 vezes R mais R. E também vale 0,6 vezes 7 mais R. Observe que essas duas equações são iguais. Eu vou igualar a equação 1 com a equação 2. E fazendo isso, aí eu estou igualando aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. 0,75 vezes 5 mais R é igual a 0,6 vezes 7 mais R. Tá certo?
Aí agora eu vou ter que desenvolver essa equaçãozinha aí, ó. 0,75 vezes 5 dá quanto? Isso aqui, ó. Isso aqui dá 3,75. É claro que quando eu multiplicar 3,75 vezes 0,75 mais R, dá 0,75R. Quando eu multiplicar 0,6 vezes 7, isso aqui, ó, dá 4,2, certo? 4,2. Se eu multiplicar 0,6 mais R vezes R, dá 0,6R. Tá certo? Então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho 0,75 mais 0,75R é igual a 4,2 mais 0,6R. Eu vou deixar tudo que tem R de um lado, que não tem R do outro. Então, ó, na hora de desenvolver essa equação aqui, ó, ficaria o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer 0,75 R menos 0,6R. Vou passar o 0,6 para o outro lado subtraindo. Vai ser igual a 4,2 menos 3,75. Aí acompanha aí, ó. Acompanha aí no seu caderno. Faça aí, ó. 0,75 menos 0,6 dá 0,15. Então eu vou ficar com 0,15R. Se eu subtrair 4,2 menos 3,75, isso daí, sabe quanto é que dá? Dá 0,45. Aí no final, para eu computar Rzinho, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir 0,45 por 0,15. Isso aí dá exatamente igual a 3 ohm. 0,15. 3 ohm. Tá certo? Então, foi isso aí que eu fiz. Ó. Eu fiz essa multiplicação aqui, ó. 0,75 vezes 5 dá 3,75. 0,75 vezes R dá 0,75R, igual 3,6 vezes 7 dá 4,2. 3,6 não, 0,6 vezes 7 dá 4,2. 0,6 vezes R dá 0,6R. Passei quem tem R para um lado, quem não tem para o outro. Então eu fiquei com 0,75R menos 0,6R igual a 4,2 menos 3,75. Se eu subtrair 0,75R menos 0,6R, dá 0,15R, igual 4,2 menos 3,75 dá 0,45. Passo 0,15 dividindo, 0,45 dividido por 0,15 dá 3 ohm, tá certo? Faça esses cálculos aí, por favor, no caderno de vocês. Para eu determinar agora quanto vale é só substituir o valor de R em qualquer uma das equações. Então, se eu substituir R, que vale 3, na equação 1, por exemplo, aqui, ó, se eu substituir aqui, ó, 3. 3 e 5 dá 8. Isso aqui dá 8. 8 vezes 0,75 dá 6. 6 volts é a FEM desse gerador. Tá certo? Tá aí a resposta da questão 4. É uma questão que exige um pouco mais de cálculo. Então, pausa aí, o vídeo está gravado. Dá um pause, resolve aí essas equações, essas continhas aí com calma, que tenho certeza que dá certo. Acompanha aí o que eu fiz aí, o que desenvolvi. Termina de desenvolver no seu caderno, faz as continhas aí com calma. Utiliza caneta, lápis, faz isso na mão para você criar essa habilidade. É hora de treinar, tá certo?
Vamos para a questão seguinte, questão 5. Questão 5, gente, uma questãozinha bem bacaninha para cair até numa prova. Tem um circuitozinho aí bem interessante, bem até um tanto quanto de médio para complexo, médio para difícil. Vamos resolver isso aqui, vamos tentar resolver isso aí com calma. No circuito abaixo, a potência dissipada na resistência interna é 15 watts. Determine o valor da resistência R. Observa aí, ó. É a única coisa que eu sei. A resistência dissipada internamente no gerador, 15 watts. E ele quer saber quanto vale a resistência R. A gente precisa resolver esse tipo de exercício aqui, gente, de circuito, por partes, com calma. Vamos primeiro determinar quanto vale a resistência equivalente desses resistores R aí associados. Vamos procurar resolver primeiro a resistência que tem nesse triângulo aí que vocês podem observar no esquema de vocês. Observa aí, ó. Vamos fazer com calma aqui, ó. Tá destacado. Eu tenho esses dois resistores em série, R mais R dá 2R. Do outro lado do triângulo eu tenho também dois resistores em série, R mais R dá 2R. Aí agora, essa seta significa dizer agora que eu tenho, ó, essa resistência, esse 2R, esse R e esse 2R, tudo isso daqui está em paralelo. É o que a gente vai resolver aqui agora, ó. 2R, R e 2R estão em paralelo, certo? Vamos resolver essa resistência aqui em paralelo. Eu posso fazer a soma dos inversos, como eu posso também, ó, observa que esses dois resistores aqui estão tem o mesmo valor, 2R e 2R. Quando eu tenho resistores em paralelo de mesmo valor, eu posso pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores. No caso, é 2R dividido por 2. 2 dividido por 2 dá R. Aí agora eu tenho R e R em paralelo. Novamente, dois resistores mesmo valor em paralelo. Eu posso pegar a resistência deles e dividir por número de resistores. Então vai dar R dividido por 2, dá quanto? Dá 0,5 R. Então esses três resistores aqui, ó, dá 0,5 R. Então todo o triângulo inicial, a equivalência dá 0,5. Agora esse triângulo inicial está em série com esse resistor R e esse outro resistor R. Então é R mais 0,5R dá 1,5R, mais R dá 2,5R. Essa é a resistência equivalente total do circuito, certo? 2,5R. Agora vamos procurar determinar, dá para a gente determinar aí, sabe o que? A corrente que percorre o circuito. Ó, a gente sabe que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. No caso, Rzinho, porque é dissipada internamente no gerador. Quanto vale essa potência? Vale 15. A gente sabe quanto vale a resistência interna, dá 0,15. Tá lá no esquema. Então, eu posso calcular a corrente. É simples, ó. Eu vou passar esse 0,15 dividindo aqui, ó. 15 dividido por 0,15 dá 100. Como eu quero saber quanto vale I, basta eu tirar uma raiz. Eu vou passar esses dois aqui como raiz. Raiz de 100 dá 10. Então a corrente vale 10 amperes. Vou utilizar a nossa lei de Ohm-Poulier, que é a equação que a gente utiliza para determinar a corrente no circuito. Então, I é igual a Φ dividido pela resistência dos resistores mais resistência interna. Eu já acabei de calcular e vale 10. A Φ vale 6. Essa resistência é 2,5R e a resistência interna vale 0,5. O que é que eu vou fazer aqui? Multiplicar isso aqui, ó, cruzado. 10 vezes 2,5R dá 25R. 10 vezes 0,15 dá 1,5. 6 vezes 1 dá 6. Então, fiz o quê? Passei esse 1,15 para o outro lado, subtraindo. 6 menos 1,5 dá 0,45. Agora eu vou fazer o que? Vou dividir ali 4,5 por 25. Se eu fizer esse cálculozinho aí, 4,5 por 25 dá 0,18 ohm. Tá aí, ó.
Isso aqui é a resposta. Cada resistorzinho desse associado nesse circuito vale 0,18 ohm, certo? Tá aí o resultado aí do cálculo dessa questão 5. Lembrando, a gente começou com calma, resolvendo. Primeiro, a resistência interna daquele triângulo inicial. Eu tenho de um lado uma série RR da 2R, do outro lado também eu tenho outra série RR da 2R. Agora, depois de resolver essa série, eu tenho um paralelo. Vou resolver essa resistência em paralelo. Eu fui fazendo também por partes. Primeiro eu calculei um paralelo de 2R e 2R, que dá R. Você pode fazer multiplicando 2R vezes 2R dividido por 2R mais 2R, resultado final da R. Como você pode fazer 2R dividido por 2, resultado da R. Aí de novo eu tenho dois resistores iguais em paralelo. É só dividir por 2. R dividido por 2 dá 0,5R. Aí agora o triângulo total está em série com mais dois resistores. Então no total a resistência dá 2,5R. Com a equação da potência dissipada no gerador, eu determinei a corrente, que vale 10. Já fiz aí, acho que você deve ter acompanhado. Substituí esses valores na equação na lei de Ohm-Poulier. Fui resolvendo a matemática básica, multipliquei cruzado, depois subtraí, depois dividi. Encontrei no final a resistência do resistor aí. Cada um deles vale 0,18 ohm. Certo? O vídeo está gravado, resolve com calma aí e corrige, por favor, caso você tenha errado. Questão 6. Diz o seguinte, acompanha. O ponto B do circuito está ligado à terra, aterramento. Então, o potencial em B vale 0. Determine os potenciais elétricos nos pontos A e B. Quando você observa o circuito aí, eu tenho uma resistência aí equivalente em série do resistor 4 ohm e um resistor 2 ohm. Então, a resistência aí equivalente é 6 ohm. 2 e 4 dá 6. Vou determinar agora a corrente que percorre o circuito. Aqui está a lei de Poulier, mas a lei de Ohm-Poulier. Vamos dar o crédito ao alemão, o Georg Ohm também. Então, substituindo aí, I é igual a E dividido por R mais Rzão mais Rzinho. A FEM vale 14. A resistência equivalente vale 6. 6 e 1, 7. 14 dividido por 7 dá 2 ampere. Essa é a corrente que percorre o circuito, corrente total. Agora, com a lei de Ohm, a gente vai determinar o potencial nos pontos A e nos pontos B. A diferença de potencial é o potencial inicial menos o final. Então, para determinar o potencial de A, eu preciso saber da diferença entre o ponto A e o ponto B. Então, o potencial de A menos o potencial de B é igual à resistência de A vezes a corrente. Agora, quanto equivale o potencial em A? O potencial em A, em B. Em B vale zero, a gente já sabe, está no aterramento. Então, o potencial de A menos zero é o potencial de A, que é igual a 4 vezes 2, que dá 8. Então, o potencial de A vale 8. Certo? Essa daqui é a nossa equação, nossa lei de Ohm-Poulier. O U, que é a diferença de potencial entre A e B, é igual à resistência de AB vezes a corrente. Resistência de AB vale 4. A corrente a gente acabou de calcular vale 2. Agora, a DDP não, o potencial em B vale 0. Então, o potencial de A menos 0 é justamente o potencial de A. Qualquer número menos 0 é ele mesmo. Então, o potencial de A vale 2 vezes 4, 8. Agora, observe isso aqui. O potencial em C. O potencial em C esse potencial aí, em C, é justamente a diferença de potencial do ponto B até o ponto C, que é igual à resistência BC vezes a corrente. A resistência BC vale 2, tá aqui, ó. A corrente também vale 2, a gente acabou de calcular. Agora, observe o seguinte.
O potencial de B é zero. Então eu vou fazer 0 menos o potencial de C. Isso aí vai dar um resultado negativo. 0 menos o potencial de C dá menos o potencial de C. Então, como o potencial aqui vai dar negativo, 2 vezes 2 dá 4. Como o potencial de C é negativo, então o potencial de C é menos 4 volts. Por que esse resultado negativo, gente? Porque diferença de potencial é o potencial inicial menos o final. Como o inicial é 0, 0 menos 4 dá menos 4. Por isso que o potencial de C deu um resultado negativo. Certo? Última questão. Também tem um esquemazinho de um circuito. Diz que a indicação do perímetro ideal no circuito da figura é 5 A. Calcule a resistência interna do gerador. Então, ó, tem um circuito aí ligado a um resistor de 1 ohm, e ele diz que naquele ponto ali a corrente vale 5 A. Vamos determinar a resistência interna do gerador. A FEM vale 6 volts. Então, ó, como a corrente 1 vale 5 A e a resistência 1 vale 1 A, a gente pode determinar o potencial naquele ponto, pela lei de Ohm. R1 vezes I1. 1 vezes 5 dá 5. Então, naquele ponto, a DDP vale 5 volts. Agora, esse resistor 1 está em paralelo com o resistor 2. Então, como ele está em paralelo, gente, a gente viu que quando tem um resistor em paralelo, a DDP entre eles é a mesma. A corrente é diferente, a DDP é a mesma. Então, novamente, utilizando lei de Ohm-Poulier, U é igual a R2, no caso, vezes I2, eu já sei quanto vale a DDP. Vale 5, porque é a mesma do resistor 2. Então, vou determinar a corrente 2, passando o R2 dividido por U. U vale 5, R2 vale 3, 5 dividido por 3, então, ó, 3 quintos aqui, ó, é justamente igual a corrente I2. O resultado aqui está em fração, porque no final eu vou fazer uns cancelamentos aqui, vai ser mais fácil de eu calcular, ter um resultado final. Mas você pode, é claro, dividir aí, ó. Você pode fazer 5 dividido por 3, dá 0, aproximadamente 0,7, tá certo? Eu coloquei em fração aqui porque no final vai ficar até mais fácil para resolver, tá ok? Mas você pode colocar aí, 1,7. Agora eu vou calcular a corrente total no circuito, gente. Porque a corrente que passa no resistor 1 vale 5. A corrente que passa no resistor 2 vale 5 sobre 3. Quanto é a corrente total? É a soma dessas duas correntes. Então 5 mais 3 quintos, você faz uma soma de frações aí, ó. O resultado final dá 20 sobre 3. 20 terços. Novamente, se você calcular 20 dividido por 3, dá 6,7. Essa é a corrente total. Aqui é uma soma de fração, viu, gente? Você vai tirar o mínimo. Mínimo de 3 e 1 dá 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 5, 15. 3 dividido por 1 dá 3 dividido por 3 dá 1 vezes 5 dá 5. 15 mais 5, 20. Por isso que o resultado final aqui é 20 terços, 20 sobre 3. Certo? Essas continhas aí, faz aí no caderno que vocês com toda certeza aprenderam a fazer soma de fração há bastante tempo. Então, para determinar a resistência interna do gerador, é só utilizar a equação do gerador. U é igual a E menos RI. U vale 5. A DDP, a FEM, vale 6. Menos a resistência que eu vou calcular, vezes a corrente total, que é 20 sobre 3. Então, ó, eu vou passar esse 6 subtraindo. 6 menos... Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar esse menos R vezes 20 sobre 3 para o outro lado, está subtraindo aqui, passa somando. E eu vou passar o 5 que está somando, de um lado passa subtraindo. Aí eu vou fazer 5, 6 menos 5, dá 1. Então, ó, observa o seguinte, 20 sobre 3 vezes R é igual a 1.
eu vou passar esse 20 sobre 3, passa para o outro lado, o quê? Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Aí eu posso fazer a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3, passa esse 20 daqui, eu passo dividindo. Então, Rzinho dá 3 sobre 20. Esse resultado aqui, ó, dá 0,15 ohm. Fiz o seguinte, ó. Só para você acompanhar. 20 sobre 3 R é igual a 1. Certo? Aí, ó, esse 20 tá multiplicando, eu passei para o outro lado dividindo. Esse 3 tá dividindo, passei para o outro lado multiplicando. 1 vezes 3, 3, então é 3 sobre 20, tá certo? Foi isso que eu fiz aqui. Multiplicaçãozinha, divisãozinha de fração, é a multiplicação do primeiro dividido pelo segundo, tá certo? Então tá aí o resultado final da questão 7. A resistência interna do gerador vale 0,5 ohm. Certo? Então eu estou finalizando o vídeo aqui, gente, da correção da nossa atividade. Espero que você esteja acompanhando, esteja acompanhado. O vídeo já está para você gravado. Então assiste com calma, pausa, volta quando você achar necessário. E como eu falei, eu não desenvolvo essas continhas, essas somas, multiplicações, subtrações, porque isso vai deixar o vídeo muito grande para você assistir, fica muito mais estressante. Resolva essas coisinhas, essas continhas básicas no seu caderno, com a mão. Não utilize celular, calculadora. Desenvolva essa habilidade de fazer essas contas. Esse básico é importante, tá certo? Porque na hora de uma prova, de um vestibular, de um Enem, você não vai ter essas ferramentas. Aí chega na hora H, você esqueceu de fazer essas coisinhas que você sabe fazer, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima.